Verdade e Vida. Um momento de reflexão e inspiração para a sua vida. Um programa da Igreja Presbiteriana do Brasil. Verdade e Vida, com o pastor Hernandes Dias Lopes. Olá! No programa Verdade e Vida de hoje, vamos falar sobre a grandeza incomparável de Deus. Qual é o tamanho do seu Deus? Ele representa um ser grande, infinito, todo-poderoso ou pequeno em sua vida? Com certeza você já deve ter ouvido falar que Deus é grandioso, poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Para testificarmos todas essas qualidades atribuídas a Deus, devemos consultar a Bíblia. E é no livro mais lido do mundo que encontramos resposta para diversos assuntos do nosso dia a dia e através das páginas desse mesmo livro que entendemos o poder, a glória e a grandeza desse Deus. Deus é grande porque Ele criou os céus, a terra e tudo que nele existe. Deus é poderoso porque do pó criou o homem e da costela do homem criou a mulher. Deus é poderoso porque sabe quantos fios de cabelos temos na cabeça e quantas células temos no corpo. Ele já conhecia nossa história desde o ventre da nossa mãe. Deus é amor porque entregou seu Filho para salvar-nos. Deus é tremendo porque não há nada que possa ser comparado a Ele. Não existe símbolo, pintura ou escultura que possa representar a sua majestade. Precisamos estar bem pertinho de Deus para conseguirmos enxergar sua grandeza. Entenda mais sobre esse importante assunto na mensagem que o reverendo Hernandes Dias Lopes trará ao seu coração daqui a pouquinho. Estamos apresentando Verdade e Vida. Você está preparado para pregar a palavra de Deus? Na verdade, não, mas eu tenho muita vontade de aprender. Preparado ainda não, mas estou estudando para isso. Se você quer se preparar para compartilhar o Evangelho, participe do congresso Prega a Palavra e fique pronto para pregar o Evangelho em todo tempo e lugar. Prega a Palavra, Congresso Nacional APECOM, de 28 a 30 de junho, em Águas de Lindóia. A gente se vê lá. Voltamos a apresentar Verdade e Vida. Um pai caminhava com seu filho pelo campo quando o filho perguntou ao pai: Papai, qual é o tamanho de Deus? O pai, curioso com a pergunta do filho, olhou para o céu e viu um avião rasgando as nuvens. Então o pai perguntou para o filho: Meu filho, qual é o tamanho daquele avião que está voando lá no céu? O filho olhou para o pai e disse: Papai, pequeno, muito pequeno. O pai então pegou este mesmo filho e levou ao aeroporto e mostrou um avião estacionado no pátio. E o pai perguntou para o filho: Meu filho, qual é o tamanho deste avião? O filho respondeu para o pai: Grande, pai, muito grande. Então o pai se voltou para o filho e disse: Meu filho, assim também é Deus. Quanto mais perto você estiver de Deus, mais Deus será grande para você. O profeta Isaías, no capítulo 40 do seu livro, nos versos 12 a 31, falou sobre a grandeza de Deus. Quem é este Deus que nós servimos e adoramos? O Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo. O profeta Isaías vai falar sobre a grandeza deste Deus em relação à criação. E ele diz que Deus é aquele que mediu as águas dos oceanos na concha da sua mão. Aquele que mediu o pó da terra em balança de precisão. Aquele que mediu os céus a palmos e desenrolou o céu como uma cortina.
aquele que espalhou as estrelas do firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando ele as chama, nenhuma delas vem a faltar. Se você perguntasse hoje para um astrônomo qual é o tamanho do universo, ele teria dificuldade de dar uma resposta exata. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas os estudiosos afirmam que o universo tem em torno de 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você pudesse voar à velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, você demoraria 92 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Este é o nosso Deus, ele é maior do que o universo. Se você perguntasse para um astrônomo quantas estrelas existem no firmamento, ele também não teria condições de responder de forma exata. Mas eles afirmam que há mais estrelas no firmamento do que grãos de areia em todas as praias e desertos do nosso planeta. Deus não apenas criou todas as estrelas, Ele conhece cada uma delas pelo nome e quando as chama, nenhuma delas vem a faltar. Este é o nosso Deus. Marshall Nirenberg foi Prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas do século passado. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no nosso corpo. Nós somos um ser programado geneticamente. E descobriu mais, que você e eu temos dentro de cada uma dessas células 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, a cor dos nossos olhos, a cor do nosso cabelo, o nosso temperamento. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA. Pois bem, Dr. Lowe vai dizer que nós poderíamos empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 7 bilhões de habitantes do planeta. E códigos de vida não se originam espontaneamente ou por uma explosão cósmica ou mesmo por uma evolução. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Criador Todo-Poderoso. Este é o nosso Deus. O profeta diz que este Deus é grande em relação às nações. Talvez o profeta pensou no Egito, na Síria, na Babilônia, talvez no Império Medo-Persa, que viria, o Império Greco-Macedônio, ou o Império Romano no futuro. Talvez hoje olhemos para os Estados Unidos, a China, o Japão, a Alemanha, o Brasil. E o profeta diz assim: todas as nações perante Deus são como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso Deus. Ele compara Deus em relação aos ídolos, que precisam ser fabricados, que precisam ser cinzelados, que precisam ser formatados, que precisam ser colocados num pedestal, mas que não têm vida, têm olhos, mas não veem, têm boca, mas não falam, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, têm garganta, mas som nenhum lhe sai da sua boca. São deuses feitos pelo homem, menores do que o homem, que precisam ser carregados pelo homem. Mas o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é o Deus que nos deu a vida, é o Deus que sustenta a nossa vida, é o Deus que nos protege do mal, é o Deus da nossa salvação. O Deus que nos enviou Jesus, o seu Filho amado, para morrer em nosso lugar, para nos dar vida, para nos dar perdão, para nos dar redenção, para nos dar salvação, para nos dar vida eterna. Este é o nosso Deus. O profeta compara Deus com os príncipes, os grandes homens da história,
os faraós do Egito, os reis da Babilônia, os reis do Império Medo-Persa, o grande Alexandre o Grande, os Césares de Roma, os imperadores, os homens que granjearam poder e riqueza. Estes homens todos são como que uma planta tenra que foi colocada na terra e de repente passou um vendaval e os arrancou. Mas o nosso Deus é o Pai da eternidade. Ele é Deus de eternidade a eternidade, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus que nos sustenta, Ele é o Deus que nos abençoa, Ele é o Deus que nos dá vida, respiração e tudo mais. Este é o Deus a quem servimos, o Deus grande, muito grande. A grande pergunta hoje é esta: você tem confiado neste Deus? Ou você confia em você mesmo, no seu conhecimento, na sua riqueza, no seu poder, na sua saúde, na sua fama? Eu quero dizer que se você colocar a sua confiança nessas coisas, você está se escorando num bordão podre, frágil, incapaz. Se você está confiando na religião, você está confiando em algo que não tem sustentabilidade eterna. Coloque a sua confiança em Deus. Ele é o único refúgio para a sua alma. Ele é o único que pode perdoar os seus pecados. Ele é o único que pode preencher o vazio da sua alma. Ele é o único que pode quebrar as correntes que prendem você, o vício, o pecado, talvez a impureza, talvez a embriaguez, talvez as drogas, talvez o orgulho, talvez a idolatria. Deus pode dar sentido à sua vida. Corra para os braços de Jesus. Ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele veio para manifestar a você a graça de Deus, para tomar você e levar você ao Pai. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém vem ao Pai senão por mim. Renda-se ao Filho de Deus e receba dele salvação, perdão, vida eterna. Eu quero orar em seu favor. Talvez você tenha servido a muitos deuses, mas agora você pode adorar o Deus único e verdadeiro, o nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Deus aplica esta palavra ao coração daqueles que nos assistem e realiza neles uma obra extraordinária de salvação, em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo, querida amiga, que bom você estar assistindo Verdade e Vida aqui na Band. E eu quero lhe desafiar para se tornar um colaborador. Através do nosso site www.verdadevida.com.br, você pode ajudar a manter a veiculação do programa Verdade e Vida. Clique em Faça sua doação, faça o seu cadastro, imprima o seu boleto e pague em qualquer banco. Ou mesmo faça um depósito diretamente no Banco do Brasil para a conta 7.000, dígito 9, da agência 4442, dígito 3. Ou no Bradesco para a conta 68.000, dígito 1, da agência 553, dígito 3. E agora, um convite especial para você. Neste domingo, visite uma IPB. No site do Verdade e Vida, você clica em Igreja e encontra a Igreja Presbiteriana do Brasil mais próxima da sua casa. Certamente Deus vai abençoar a sua vida e de toda a sua família. Estamos esperando por você. Foi com imensa alegria que nós trouxemos ao seu lar mais esta palavra da parte de Deus através do programa Verdade e Vida. Se Deus nos permitir, no próximo domingo, neste mesmo canal, neste mesmo horário, nós estaremos de volta para trazer uma palavra abençoadora para a sua vida. Jesus Cristo, a âncora da nossa esperança. Deus abençoe você, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu lar e até lá, se Deus quiser.